Esta não é uma revista qualquer. A cada página, histórias e curiosidades da cidade são reveladas. O Almanaque de Uberlândia, Ontem e Sempre, já está na 8ª edição, resultado de muita dedicação e pesquisa para resgatar a memória da cidade e de personagens marcantes. A gente reúne todas essas informações, essas pautas e vamos atrás de fotos, porque sem a imagem não existe a matéria. É o mais difícil. História Uberlândia tem demais. O mais difícil são as fotos. A gente tem fontes bacanas, que é o Arquivo Público Municipal, o CEDIS da UFO. E eu falo principalmente, não desmerecendo as outras, mas principalmente as pessoas que têm fotos em casa. E toda vez eu peço muito, quem tem foto histórica em casa, nos procure, porque essa foto é muito rica para a gente. Quem passa pela rua Santos Dumont, hoje em Uberlândia, nem imagina que no passado, no final da década de 40 e começo da década de 50, havia uma zona. Mas uma zona organizada em que as mulheres deveriam seguir regras de condutas. Caso contrário, seriam punidas com sanções e retiradas da área. E, na verdade, isso aqui é o registro de uma época que não é bem a época só de Uberlândia. É uma época que é no final da década de 40, de 50, né? E essa é uma matéria valiosíssima, porque é uma relíquia que o Dr. Oscar guardou e agora compartilha com todos, que é o regulamento e o regimento da pensão da Dona Maroca, que era uma casa, vamos dizer, de prostituição, né? Mas tinha regras lá, e se a gente olhar, tem vários aspectos interessantes para você ver. Primeiro, o do respeito. Ela exigia que não se falasse assuntos pornográficos nas refeições, que as mulheres se apresentassem em trajes decentes e que tivesse horário para estar na sala. Mas ela oferecia algumas coisas, e aí é que é interessante se a gente olhar do ponto de vista de estratégia. Ela oferecia que a mulher podia ficar na pensão e durante 3 dias sem pagar para ver o movimento, para ver se compensava. Ela oferecia um carro, que era um carro que elas poderiam utilizar durante o dia. E o que significava utilizar esse carro? Na verdade, era mostrar o produto para a praça, né? Quando as mulheres andavam no carro, os homens ficavam sabendo quais eram as mulheres que estavam, então, localizadas lá na casa, na pensão da Dona Maroca. E ela ainda oferecia outra coisa que é muito interessante, que é convênio com o hospital e farmácia para tratamento de doenças, né? E deixava claro que quando elas contraíssem doenças, não pagariam a pensão, né? Então, são retratos de uma época, né, que a gente precisa entender, ver e analisar sobre a ótica dessa época. A gente tem que contextualizar, e é uma época que ficou registrada aí e que agora a gente tem oportunidade de relembrar com documentos originais. Na capa desta edição, uma homenagem a Grande Otelo, artista que divulgou o nome de Uberlândia nacionalmente e que completa em 2015 o centenário. O almanaque também conta a história do coreto da Praça Clarimundo Carneiro, que já existe há cerca de 90 anos, além de outros fatos curiosos. Tem também uma matéria muito interessante com o Dr. Adib Jatene, que é um dos maiores cardiologistas do mundo, falecido ano passado, e que viveu parte da sua infância e adolescência aqui em Uberlândia. Mas tem outras matérias também, tem uma matéria muito interessante sobre o Ferreira. O Ferreira é um centroavante do Uberlândia, que teve um destaque muito grande e é o único jogador que, jogando pelo Uberlândia Esporte, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, né? Tem também uma matéria sobre o Cinemia do Bahia, que era uma arte popular que nós tínhamos em Uberlândia aí pela década de 40, 50, né? Tem também, a gente relembra os gostosos tempos do Bauru do Bené, e tem outras matérias assim muito interessantes, como, por exemplo, o regulamento e o regimento das casas ditas de tolerância na década de 50. Tem também o Buck Jones, que usou uma bota feita aqui em Uberlândia, tem a história e os relatos de 90 anos do coreto municipal, né? E tem aí uma série de outras matérias que fazem dessa edição do Almanaque, com certeza, uma edição daquelas que é para mais do que ser lida, ser colecionada.
Cada reportagem ganha vida através de fotos e depoimentos, um resgate de memória que pode ser colecionado. Esse almanaque ele vai ser lançado agora dia 10 de março, mas provavelmente ele está nas bancas a partir do dia 14, no fim de semana, a gente coloca nas bancas principais. É um objeto de coleção, sabe? Eu acho que quem conhece o almanaque agora, a partir de agora, por exemplo, o 8, vai querer ter o 7, o 6.